Olá! Começa agora mais um programa da série Libras, o poder da língua. Prepare-se para um programa recheado de emoções. Nossa história. A história dos surdos do Brasil. Vamos ver? Vamos começar nossa história por um surdo que veio da Europa para o Brasil, em 1855, cheio de ideias revolucionárias. A educação de surdos no nosso país começa com ele. Rouet, sinal Rouet. Em 1855, o imperador elaborou uma carta. Eu não sei se seria para o ministério ou para um assessor. Poderia ser para um ministro da época na França, pedindo para que enviassem um professor para educar os surdos daqui. Então, quando essa carta chegou lá, eles escolheram o professor Rouet. Aí ele veio para o Brasil e primeiro começou a educar os surdos. Rouet apresentou uma proposta, um orçamento para a educação dos surdos. O imperador Dom Pedro II ofereceu uma escola bem pequena que ficava no centro da cidade. Depois, houve algumas mudanças para outros locais até a construção do INES, aqui. Ao longo desse período no INES, de 1857 até 1930, os surdos já estavam estudando, estavam se formando, estavam indo embora, estavam crescidos. Já sabiam ler e escrever. Alguns surdos trabalhavam dentro de gráficas de jornais, fazendo impressões na prensa de jornais. Aí um professor do INES pensou: precisamos criar uma Associação Brasileira de Surdos. E então foi criada, em 1930. No ano de 1950, houve uma agitação política. Os meninos combinaram numa noite de botar fogo nos colchões. E aí começaram a jogar lá de cima os colchões que caíam pegando fogo aqui embaixo. Sorte que o jornal O Globo chegou e registrou tudo, tirando fotos, e tivemos provas reais. Os surdos puderam expressar o que estavam sentindo, que não eram respeitados, que eram desprezados, que eram tratados como bichos. Por isso, eles fizeram essa rebelião. Então, teve a intervenção da polícia para impor a ordem. O diretor Armando Lacerda foi exposto e demitido, sendo substituído por um outro diretor, que os tratava bem melhor. Criaram, dentro do INES, a FENEIDA, que é a Federação Nacional de Educação e Integração dos Deficientes Auditivos. Em 1986, eu conversei com a professora Lídia Rosa e pedi para que ela me desse o cargo de presidente, para que um surdo assumisse a FENEIDA. A Lídia Rosa, então, me disse: você, uma surda, presidente da FENEIDA? Impossível, você é surda.
é incapaz. E eu disse, o quê? Então, vamos apostar. Em 1987, aconteceu a mudança do nome Feneida para Fenês. Tiramos o da e colocamos o S, Fenês. S representando surdos. E aí começou de fato o trabalho com os surdos, com a comunidade surda aqui no Brasil. No início da década de 1990, os surdos do Brasil decidiram que era hora de lutar por seus direitos. Até hoje, essa é considerada a época de maior mobilização popular dos surdos em todo o país. Eu lembro daquele momento, foi a primeira passeata, mas por que essa foi a primeira? Eu vi em vários países muitas pessoas lutando pelos seus direitos, e elas conseguiam alcançar objetivos. E os surdos aqui no Brasil? Nunca tinha acontecido uma passeata. Fazer passeata por quê? Para pedir mais escolas, informações? Porque os surdos não tinham muita informação por aqui. E aí eu pensei e combinei com vários surdos para fazer uma passeata, mas faltava alguma coisa. A gente ainda estava inseguro, ainda faltavam algumas coisas. E aí depois tivemos apoio e conseguimos avançar. Essa passeata, qual o objetivo dela? Foi contra a falta de escolas. Foi porque os professores não tinham fluência em Libras, não havia repasse de verbas. Era um momento em que se discutia inclusão e escolas para surdos estavam fechando. Era um momento de muita discussão. Então nos organizamos para lutar, para manter a escola para os surdos. Ainda não tínhamos a lei de Libras. Então a gente estava muito preocupado se as escolas para surdos iriam acabar, porque tinham começado a fechar algumas escolas. Foi por isso que a gente fez essa passeata, para que a gente pudesse manter as escolas para os surdos. O início do século XXI marcou um importante ponto de virada na nossa história. Em 24 de abril de 2002, a Libras foi reconhecida pela Lei 10.436 como a segunda língua do Brasil. É a Lei de Libras, com detalhes agora para você. Foi muito importante para a comunidade surda, porque, primeiramente, reconheceu a Libras como língua. Muito importante isso. Segundo, ajudou na questão da acessibilidade para a comunidade surda, melhorando a interação e a comunicação. E, a partir da lei, surgiram os intérpretes de Libras e os professores bilíngues. A Lei de Libras foi como uma sementinha que disseminou diversos trabalhos na comunidade surda. Em 2011, aconteceu um problema na educação bilíngue de surdos. E por isso, houve um movimento para que o MEC não fechasse as escolas de surdos. Havia um projeto, o Escola para Todos. Essa proposta previa a padronização e a educação inclusiva para que pessoas com várias deficiências pudessem ingressar nas escolas regulares. Com isso, o objetivo era fechar as escolas bilíngues, porque eles queriam padronizar a inclusão. E para o surdo, isso é impossível, porque a nossa primeira língua é a Libras, e a nossa segunda língua é o português na modalidade escrita. Publicamos pelo Facebook e divulgamos para todo mundo. Começamos a organizar um movimento junto com o CIACS, nosso grupo de teatro, e fomos para Brasília. Fizemos uma passeata porque não podíamos aceitar aquilo. Nós tivemos a ajuda de artistas que nos apoiaram e mostramos que isso não era certo. A proposta do Escola para Todos foi arquivada depois que os surdos começaram a protestar por seus direitos, exigindo respeito. E com isso, eles deixaram de interferir no ensino bilíngue dos surdos.
Esse ano de 2019 foi marcante e trouxe visibilidade para os surdos no governo federal. Me convidar para participar do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é uma forma de mostrar o surdo como protagonista. E quem me convidou foi a ministra Damares Alves. O sinal dela é esse. Ela me convidou, inicialmente viu meu trabalho, me entrevistou, analisou meu currículo e ficou contente por minha atuação na educação, porque eu tinha conhecimento do ser surdo, como ele vive, como é a comunicação dele. Para a comunidade surda, ver a notícia da nomeação de pessoas surdas no governo foi muito positivo. Compartilharam e celebraram nas redes sociais, pois viram uma abertura para as pessoas surdas no governo. Isso remete às manifestações, aos movimentos surdos que fizemos ao longo dos anos. Então, foi muito positivo e todos nós ficamos muito felizes. O ano de 2019 também trouxe muitas mudanças para o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Mais de 160 anos depois do primeiro diretor-geral surdo, Rouet, o INES dá posse ao segundo diretor surdo da história, Paulo André. Sinal, Paulo André. Quando eu soube que o Paulo André foi empossado como diretor do INES, essa notícia foi rapidamente divulgada no Facebook, né? Foi espalhada, vários surdos curtindo e compartilhando. Me marcaram no post também, olha Priscila, o Paulo André, olha o modelo. Isso também pode acontecer entre as escolas surdas. Nós precisamos de surdos, eles são capazes, são um modelo. Então, o que aconteceu comigo também está acontecendo com ele também é capaz. Eu fiquei admirada. É um marco histórico no INES ter o segundo diretor surdo. Com relação à comunicação entre o INES e o MEC, na verdade, não é difícil, é muito mais fácil agora, porque nós temos o mesmo objetivo, lutar pela comunidade surda. Eu e a direção do INES trabalhamos juntos há muitos anos nesse movimento. Nessa parceria, compartilhamos os trabalhos feitos entre esse grupo de pessoas bilíngues e o INES. Entre esses temas está a formação de professores, materiais didáticos e metodologias específicas para trabalhar com surdos. A gente vem compartilhando tudo isso, está sendo ótima essa parceria. A mensagem que eu deixo para vocês surdos é a seguinte: olhem para os surdos do nosso passado e a nossa história. Pensem nos vários surdos que já se foram, na luta que eles tiveram, no esforço pela língua de sinais. Eles deixaram tudo isso como herança. Não desprezem a nossa história. Vamos botar em prática toda essa história. Lute também. É um direito de vocês. Vamos divulgar nossos direitos para as crianças de geração para geração. Vamos pensar no futuro, em ter qualidade de vida. E que todo mundo se comunique em Libras, que as crianças tenham contato e interajam a partir dela, que elas cresçam e se desenvolvam. É isso que eu quero. O surdo não é incapaz, o surdo é capaz sim. Ele pode atuar no governo e também pode atuar em diversos locais. Ele é inteligente, esperto, sábio e ele pode estudar, ser mestre ou doutor. Ele pode ser o que quiser. A luta pelos direitos civis e pela escola bilíngue continua. Nós sabemos que o mundo está em constante mudança e nós precisamos acompanhar essas mudanças. As novas gerações de surdos precisam continuar lutando, sabendo e pensando o que é melhor para a comunidade surda e para crianças surdas. Isso é importante, nunca parem. Nunca! Quantas lindas histórias, não é mesmo? O programa está no fim
Mas nossa história continua. Ainda temos muita coisa por fazer. Muitas conquistas e realizações estão por vir. O futuro está em suas mãos. Arregace as mangas e vá à luta. Faça a sua própria história. Comunique-se, agite, participe. Até a próxima. Tchau!